Olá amigos, estamos começando mais um Alta Velocidade para falar para vocês um pouco sobre as categorias que correram no último final de semana. A agenda desse programa está bem cheia, tivemos muita coisa interessante correndo aí no final de semana passado. Só lembrando aquele compromisso com vocês, nós só vamos falar aqui do que nós assistimos para levar um conteúdo um pouco mais embasado para vocês. E na agenda deste programa teremos Moto 3, Moto 2, Eurofórmula, GT Open, ETCC, BTCC, World Series by Renault, Fórmula Renault 2.0, DTM, Global Rallycross, World Rallycross, Arena Cross, NASCAR Truck Series, NASCAR Nationwide Series e NASCAR Sprint Cup. Então é isso, vamos começar porque o programa está cheio hoje. Vamos começar falando da Moto 3, que correu em Aragon no último final de semana. Uma briga muito boa pela primeira colocação entre os ponteiros do campeonato, o Alex Marques e o Jack Miller. O australiano Jack Miller, que liderava até então, foi para uma briga direta com o Marques. O Marques não aliviou, os dois dividiram uma curva. O toque acabou acontecendo, foi pior para o Miller, que caiu e tentou voltar depois, mas já com um prejuízo super grande na corrida. E o Marques ficou na ponta, só que o Romano Fenati, que é outro também que está ali se destacando nesse ano, venceu corrida já, está na briga pelo campeonato, chegou no Marques no fim da corrida, os dois começaram a travar um duelo bem interessante, e o Romano Fenati conseguiu a ultrapassagem e venceu no fim. Na classificação do campeonato, agora temos o Alex Marques na frente, com 206 pontos contra 195 do Jack Miller e 188 do Alex Rins. A próxima etapa da Moto 3 será no dia 12 de outubro, no Japão. E seguindo em Aragon, vamos falar agora da Moto 2. E enfim, não deu marca VDS aos dois pilotos aí dessa grande equipe que está dominando a temporada da Moto 2. Acabaram sendo superados e aí viram a vitória do Maverick Viñales, que é um piloto aí bem badalado no meio. Vai estar confirmada a subida dele para a MotoGP o ano que vem para correr de Suzuki. E ele conseguiu aí na quarta volta superar o Mika Kallio, que liderava a corrida, e o Viñales foi embora, se mudou na frente, mas teve duelo, teve pega entre eles, os dois pilotos da marca VDS, o Mika Kallio e o Steve Rabat. Os dois chegaram a duelar ali pela segunda colocação, acabaram se atrapalhando, foram superados pelo Dominique Eigeter e pelo Johan Zarco. O Rabat conseguiu se recuperar no fim, passou o Zarco e o Eigeter, e terminou em segundo, o Zarco terminou em terceiro. Foi esse o pódio da Moto 2. Na classificação do campeonato, o Steve Rabat segue na frente com 278 pontos contra 245 do Mika Kallio e 204 do Maverick Viñales. Assim como a Moto 3, a Moto 2 retorna no Japão no dia 12 de outubro. E agora vamos até Monza falar do Eurofórmula, que definiu o campeão da temporada, o piloto da Tailândia, Sandy Stuvik. Um desempenho sensacional em 14 corridas no ano, ele venceu 10. Então foi campeão aí com os pés nas costas. Na primeira prova ele largou na ponta, mas acabou perdendo a posição na largada, mas se recuperou logo no primeiro giro, voltou para a primeira posição e foi-se embora, venceu com tranquilidade. E a briga mesmo ficou pela segunda colocação, como foi durante o ano, o Stuvik vencendo e a briga pela segunda colocação pegando fogo. Na primeira corrida, o segundo foi o Arthur Ranoz, de uma briga duríssima. Ele largou um pouco de trás, fez ultrapassagem, chegou em segundo, foi ultrapassado novamente, caiu para quarto e conseguiu recuperar a segunda posição. Estava ali na briga o André Saraiva, o Kevin Giovese, mas o Yu Kanamuru, que é um japonês, conseguiu aí ficar com a terceira colocação. Já na segunda corrida, o Ranoz também na briga pela segunda colocação e novamente chegou em segundo. O Giovese novamente na briga, mas quem conseguiu ficar em terceiro foi o Christopher Howard, fechando aí o pódio da segunda corrida. E parabéns ao Sandy Stuvik, campeão da temporada 2014 da Eurofórmula. Vamos à classificação do campeonato. O Stuvik tem 293 pontos contra 216 do Arthur Ranoz e 197 do Alex Palou. A última etapa será entre os dias 1 e 2 de novembro em Barcelona. Ainda em Monza, vamos falar agora do GT Open, que correu lá no final de semana junto com a Eurofórmula e que deu uma embolada no campeonato. Na primeira corrida, a vitória ficou com a Ferrari número 60, da dupla Daniel Zampierre e do Roman Mavlanov,
Eles não começaram no domínio da corrida, começou com o Corvette do Art Hamilton e do Isaac Tuntulum, mas na troca de pilotos, na janela de pit stop obrigatória entre o 25º minuto e o 35º, a Ferrari voltou na frente e aí eles partiram para a vitória. Venceram até com bastante pressionados pelo Tuntulum no finalzinho. O Mavlanov estava no comando da Ferrari e o Tuntulum no Corvette pressionando, mas conseguiu aí, a Ferrari venceu a corrida. Na prova do domingo, domínio completo do Corvette da dupla Nico Pastorelli e Miguel Ramos. Chegaram a perder o capô do carro no comecinho, mas não foi problema, conseguiram levar até o fim. No final foram até pressionados pelo Máximo Soulet, mas manteram a posição e venceram. O Nicolas Chirot, que liderava o campeonato, fazia até uma boa corrida de recuperação, ele que corre com o Andrea Motermini, mas tiveram problemas com o carro, se arrastaram para o pit, perderam um monte de tempo, perderam voltas e isso deu uma embolada geral no campeonato. Vamos lá, vamos para ela, a classificação, que tem agora Nico Pastorelli e Miguel Ramos com 179 pontos, um pontinho apenas na frente do Romain Mavlanov e do Daniel Zampieri e 4 pontos à frente de Andrea Motermini e Nicolas Chirot. Próxima etapa também em Barcelona, nos dias 1º e 2º de novembro. Agora vamos até Pergusa, na Itália, onde foi decidida e disputada a última etapa, a última corrida da temporada 2014 do Campeonato Europeu de Turismo, e deu Nikolai Karamyshev na primeira corrida, e com isso ele garantiu o título da temporada, e foi fácil, foi de ponta a ponta, largou na frente, foi-se embora, não foi incomodado por mais ninguém durante a corrida. O Matt Omolak largou na segunda posição, ele não largou muito bem, chegou a cair para quarto, mas se recuperou muito rapidamente. Já na primeira volta ele já era o terceiro, e nas voltas iniciais ele voltou para a segunda colocação, onde ele terminou, mas não conseguiu chegar muito perto do Nikolai Karamyshev. Os dois terminaram separados por em torno de 1,5 segundos, 2 segundos no final. E o Peter Fulling completou o pódio na terceira colocação. O destaque da corrida foi o Igor Schultz, que largou lá de trás e foi fazendo ultrapassagens e terminou lá na frente nas primeiras colocações. Na segunda prova, o Nikolai Karamyshev, já com o título garantido, teve problemas, ficou lento na pista. Por sorte ele não precisava mais de pontos, já estava com a vida ganha. O Igor Schultz, que foi o destaque da primeira corrida, se destacou também na segunda, fez grandes ultrapassagens até chegar à primeira colocação. O Matt Omolak novamente segundo colocado, só que dessa vez muito perto do Schultz. Os dois chegaram a brigar nas últimas voltas. O Schultz se defendeu muito bem e venceu a corrida nessa encerramento das atividades da temporada 2014 do Campeonato Europeu de Turismo. Vamos para a classificação então final do campeonato. O Nikolai Karamyshev campeão com 103 pontos contra 93 do Matt Omolak e 79 do Igor Schultz. E em Silverstone tivemos aí mais um capítulo, o penúltimo da temporada do BTCC, uma briga incrível entre o Colin Turkington e o Jason Plato, os dois que lideram o campeonato. O Jason Plato largou na pole na primeira corrida, mas foi superado pelo Plato logo no comecinho, e foram necessárias aí 3, 4 voltas para o Plato recuperar a posição. Uma briga direta dos dois aí pela primeira colocação, pelo título também da temporada, pontos importantíssimos. Na segunda colocação ficou o Matt Jackson, fez uma ultrapassagem também na largada e manteve a posição. E foi uma corrida um pouco mais burocrática, com poucos acontecimentos. Na segunda, o grid de largada da segunda é o resultado da primeira, então tivemos novamente Jason Plato em primeiro, com Colin Turkington em segundo, e novamente o Turkington passou o Plato na largada, e novamente o Plato deu troco em cima do Turkington com 2, 3 voltas. Essa foi uma prova um pouquinho mais movimentada. O Alan Menu brigou com o Matt Jackson pela terceira colocação, ficou com a posição, e a corrida acabou terminando em bandeira vermelha. O Rob Collard, companheiro do Turkington na BMW, acabou capotando várias vezes, faltando 2 voltas para o fim, e aí a bandeira vermelha foi acionada. Vitória de Jason Plato com o Colin Turkington na cola dele ali, marcação cerrada na briga pelo título, foi o segundo colocado. Na terceira prova, sim, essa tem grid invertido, e o Fabrício Giovanardi largou na ponta, até manteve a posição no comecinho, mas foi logo superado pelo Matt Jackson e pelo Aaron Smith, e teve uma briga muito boa pela terceira colocação entre o Giovanardi, entre o Colin Turkington, entre o Jason Plato, vários pilotos ali, chegou a ter toque. O Giovanardi estava defendendo a posição,
da pressão do Colin Thornton. Só que o Thornton foi tocado por trás pelo Jason Plata e o carro dele tocou no Giovanardi, que rodou. Foi uma bagunça completa, disputas que só acontecem lá no BTCC. Se fosse em outro lugar, aqui no Brasil, com certeza teria punições. Aqui eles não deixam aqui. Falta colocar plástico bolha nos carros, mas lá no BTCC não, lá o bicho pega de verdade. O resultado final, então, vitória do Matt Jackson com o Aaron Smith em segundo e o Colin Thornton na terceira posição. Ele conseguiu chegar no pódio nas 3 corridas do final de semana. Na classificação do campeonato, o Thornton lidera com 417 pontos contra 267 do Jason Plato, 50 pontos em 60 disputas na última etapa. Então está com a mão no título aí o Colin Thornton. E o terceiro colocado, o Gordon Sheldon, tem apenas 317 pontos. A próxima etapa será entre os dias 11 e 12 de outubro em Brands Hatch, a grande final 2014 do BTCC. E agora vamos até Paul Ricard falar da World Series by Renault, em que Carlos Sainz Jr. voltou a dominar. Não sei se ele levou um baque com a confirmação do Max Verstappen para o lugar da Toro Rosso, que basicamente era o lugar do Carlos Sainz, e ele foi mal nas últimas etapas e colocou a cabeça no lugar. O certo é que ele dominou a primeira corrida, a segunda corrida, venceu com facilidade, foi-se embora, ninguém conseguiu chegar perto dele. O que mais tentou foi o Pierre Gasly, que também é um piloto apoiado aí pela Red Bull, mas também não conseguiu. Dessa forma, o Sainz colocou praticamente a mão na taça, porque faltam apenas uma etapa para o fim do campeonato, e ele lidera com 227 pontos contra 183 do Roberto Merria e 172 do Pierre Gasly. A última etapa será nos dias 18 e 19 de outubro em Jerez de la Frontera. Também tivemos Fórmula Renault 2.0 correndo em Paul Ricard, e nessa categoria o título já foi decidido. Mais uma para o holandês Nick de Vries. Nós falamos dele semanas atrás aqui, que havia sido campeão aí da Fórmula Renault Alpes, e agora conquistou também a Fórmula Renault 2.0. É um piloto já McLaren. A McLaren já percebeu esse piloto, muito jovem, já buscou ele para o programa de Jovem Talentos. Venceu as 2 corridas, conquistou o título, deu um passeio lá em Paul Ricard. Na classificação do campeonato, o De Vries chegou aos 204 pontos contra 116 do Daniel Olsen e 108 do Andrea Pizzitola. Para cumprir tabela, a última etapa será entre os dias 18 e 19 de outubro, também lá em Jerez. E agora vamos até Zandvoort falar do DTM, que disputou aí a penúltima etapa do campeonato e que já está definido. Nós falamos isso aqui edições atrás do Alta Velocidade. O Mark Whitman da BMW foi campeão aí com antecedência. E foi interessante essa briga porque o Mark Whitman, né, atual campeão, ele disputou boa parte da prova contra o Mike Hockenfeller, que é o último campeão antes do Mark Whitman, né, o campeão de 2013. O Whitman passou o Hockenfeller na largada, mas o Hockenfeller não largou o osso, ficou duelando com o rival. Lá pela volta 15, 16, o Hockenfeller conseguiu fazer a ultrapassagem, surpreendeu o Mark Whitman e assumiu a ponta. O Mark Whitman foi para o pit, fazer o pit stop obrigatório, que acontece no DTM, são obrigados também, como na Fórmula 1, usarem os 2 tipos de pneus. E aí foi o azar do Hockenfeller, porque assim que o Mark Whitman voltou, começou uma sequência de entradas de safety car. A primeira, inclusive, o brasileiro Augusto Farfus foi tocado pelo Daniel Roncarella, rodou, ficou parado no meio da pista, e tiveram outros safety cars, o que acabou com a estratégia do Hockenfeller, porque toda a diferença que ele tinha entre o Mark Whitman para poder parar e voltar na briga foi por água abaixo. E aí quando o Hockenfeller resolveu parar, ele voltou bem atrás. O Whitman parecia que ficaria com a vitória, ele até fez uma sequência boa de ultrapassagens depois do pit stop dele, mas no finalzinho quem surgiu mesmo foi o Matthias Ekstrom, e é veteranaço aí da categoria, e venceu mais uma vitória para o Matthias Ekstrom. Na classificação do campeonato, que relembrando aí, já tem o Mark Whitman como campeão, ele tem 146 pontos contra 81 do Matthias Ekstrom e 69 do Christian Viatores. A próxima etapa será no dia 19 de outubro, a última do campeonato, em Hockenheim. Agora vamos até Seattle falar do Global Rallycross, uma grande categoria, é uma grande competição. Na primeira semifinal, a vitória ficou com o Ken Block, ele que era favorito aí a vencer a competição, é um piloto acostumado àquele tipo de
trajeto de circuito, né, chamado de Dirt, por ser de brita e tudo mais, e o Ken Block tem uma vasta experiência, ele era o favorito, e ele venceu a primeira semifinal com o Nelson Piquet colado nele na segunda colocação. O Nelson terminou menos de 2 segundos do Ken Block, uma bela briga entre eles, e o Brian Dingen foi o terceiro colocado dessa primeira semifinal. Os três carimbaram aí o passaporte para a grande final. Na segunda semifinal, o grande destaque foi o John Weeman. Ele largou na frente, foi para a vitória, venceu. Só lembrando que nesse circuito de Seattle, o Joker, que é o Coringa, como eles chamam, você é obrigado a passar por um trajeto diferente, pelo menos uma das 6 voltas. Nesse circuito específico de Seattle, em vez de você perder tempo, como geralmente você ganha tempo. Então você tinha direito a passar por um trajeto especial uma vez só, né, que você tem que fazer, e você acaba ganhando tempo. E foi o que aconteceu. O John Weeman pagou o Joker logo de cara, venceu a corrida com o Sverre Isaac na segunda colocação e o Patrick Sandel o terceiro classificando. Aí tem a repescagem, os pilotos que não conseguiram se classificar nas semifinais vão para a repescagem. A vitória ficou com o Thunder Foster, que é um piloto também muito conhecido lá nos Estados Unidos, de competições de X-Fighter, de rally. Então o Thunder Foster venceu a corrida. Na grande final, todos esses grandes pilotos juntos, a expectativa de ver o Ken Block, mas ele tocou com o Thunder Foster logo no comecinho. O Thunder Foster acabou batendo e abandonou, e o Ken Block meio que ficou se arrastando pela pista. Sorte do John Weeman, que assumiu a ponta de cara, só que ele foi pelo trajeto normal, e o Sverre Isaac resolveu pagar o Joker de cara, voltou na frente e mandou ver no pé direito, acelerou e abriu. Teve uma boa briga entre o Nelson Piquet e o Brian Dingen pela terceira colocação, mas o Dingen conseguiu ficar em terceiro e o Nelson foi em quarto. E no fim foi isso, o resultado: o Sverre Isaac venceu com o Weeman em segundo, o Brian Dingen na terceira posição e o Nelson Piquet na quarta. O Nelson que está e segue na briga pelo campeonato. Vamos a ele. Na liderança temos o John Weeman com 332 pontos contra 320 do Ken Block e 304 do Nelson Piquet. A última etapa do Global Rallycross será em Las Vegas no dia 5 de novembro. E continuamos falando de Rallycross aqui no Alta Velocidade, mas agora vamos falar do WRX, que correu lá em Franciacorta, na Itália. Na primeira semifinal, duelo aí de bons pilotos que estão acostumados a brigar pela vitória. Tim Hensel, Peter Solberg e o Thomas Hakkinen. E o Hensel levou a melhor, acabou vencendo a corrida com o Peter Solberg muito colado, muito próximo a ele. O Solberg que vinha de 3 vitórias consecutivas. E o Thomas Hakkinen teve um azar no finalzinho, num salto, ele acabou perdendo o carro, perdeu muito tempo e foi superado pelo Richard Gorason, que se classificou com a terceira vaga para a final. Só um detalhe: no Global Rallycross, ao contrário no WRX, aliás, no Mundial de Rallycross, ao contrário do Global Rallycross, nós falamos pouco tempo atrás, pagar o Joker é prejuízo, é o caminho mais longo. Eu estou falando isso porque na segunda semifinal, o Johan Kristoffersson, que largou na frente, ele acabou queimando a largada e, como punição, ele teve que pagar 2 vezes o Joker, passar pelo caminho mais longo. Quando se queima a largada, volta todo mundo e tem uma nova largada. E aí na nova largada o Kristoffersson se mandou novamente na frente, mas como ele tinha que pagar 2 vezes o Joker, ele acabou terminando em terceiro. Se classificou ainda para a final, mas em terceiro. Quem venceu foi o Timur Timerzianov, que é outro nome aí que está acostumado a brigar sempre nas finais. E o Andreas Bakeluge terminou em segundo, foi o outro classificado. Na grande final, grande expectativa do que poderia acontecer, grandes nomes na disputa. Peter Solberg, logo de cara, teve problemas depois que ele pagou o Joker na suspensão do carro. Ficou lento, se arrastando pela pista e meio que deu adeus aí à 4ª vitória consecutiva que ele estava correndo atrás. O Timur Timerzianov também teve problemas, ficou lento na pista. Então foram aí 2 pilotos a menos na batalha. E a vitória ficou tranquilo na mão do Tim Hensel, que venceu com muita folga. O segundo colocado foi o Richard Gorason, um grande resultado aí para o Tim Hensel. Na classificação do campeonato do Mundial de Rallycross, nós temos o Peter Solberg com 235 pontos contra 175 do Thomas Hakkinen e 167 do Heinz Nitz. A próxima etapa agora do WRX será entre os dias 11 e 12 de outubro em Istambul.
Em Itapema, em Santa Catarina, tivemos aí a última etapa do Arena Cross, valendo o título da temporada. Uma grande briga, uma grande corrida, porque caiu uma chuva, a direção de prova teve até que mudar os horários das corridas. E muito complicado, os pilotos mal conseguiam se manter em pé naquela lama toda. E o Carlos Campano acabou levando a melhor, sagrou-se campeão. Na primeira corrida ele venceu, mas foi muito difícil. No começo ele teve uma briga com o Jeffrey Salazar. O Salazar passou ele e ele conseguiu dar o troco depois. Aí chegou o Adam Chatfield para a briga, chegou o Jean Ramos, o Elton Garcia, cada um ultrapassava. Chegaram a sair da pista o Campano e o Jean Ramos, voltaram e o Campano conseguiu a vitória, mas muito complicado realmente a situação da pista. A chuva realmente deu uma emoção a mais aí, boas disputas. Na segunda prova, o Jean Ramos precisava vencer e tinha que torcer para o Carlos Campano terminar de sexto para trás para ser campeão, uma tarefa muito difícil, até porque não foram muitos pilotos para a última etapa, muitos que disputaram o campeonato acabaram não participando, tivemos aí um número reduzido de motos. O Campano começou na frente, pegou o Holly Chute logo de cara, o Elton Garcia brigando com ele. O Garcia acabou caindo, perdeu a posição para o Adam Chatfield, depois para o Jean Ramos. O Jean Ramos passou pelo Chatfield, foi atrás do Campano, passou o Campano. O Chatfield também passou o Campano, o Elton Garcia também passou o Campano, que caiu para a quarta colocação, já estava começando ali, ficar no limite entre ser ou não campeão, porque o Jean Ramos estava vencendo a corrida, mas ficou por isso mesmo, vitória do Jean Ramos com o Campano na quarta colocação, o que deu o título aos Carlos Campano, que chegou então aos 150 pontos contra 148 do Jean Ramos e 125 do Elton Garcia. O Arena Cross agora retorna no ano que vem. E vamos começar a falar de NASCAR nesse programa. Primeiro a Truck Series, que foi até Las Vegas para mais uma etapa. A corrida começou ali com uma bela briga entre o Ryan Blaney do Truck 29 da equipe de Brad Keselowski e o Darrell Wallace Jr., Bubba Wallace como é conhecido, no Truck 54 da equipe do Kyle Busch. O Ryan Blaney conseguiu se manter na ponta pelas primeiras 15, 16 voltas, mas foi superado pelo Bubba Wallace. Daí teve um safety car na relargada, o Timothy Peters, que estava na terceira colocação, deu um bote para cima dos dois da primeira fila e assumiu a ponta, uma belíssima manobra por fora do Timothy Peters. E o Peters liderou por bom tempo, mais de 50 voltas liderando, até que no finalzinho também teve uma bandeira amarela. Na relargada o Bubba Wallace conseguiu deixar o Timothy Peters para trás. O Eric Jones, que corre no outro truck da equipe de Kyle Busch no 51, também passou, e no finalzinho foi uma briga doméstica aí dos dois pilotos da Kyle Busch Motorsports. E o Eric Jones, o jovem Eric Jones, venceu mais uma, conseguiu passar o Bubba Wallace, faltando ali por volta de 14, 13 voltas para o fim, passou o Bubba Wallace e venceu a corrida. Na classificação do campeonato da Truck Series, nós temos o Matt Crafton com 644 pontos contra 625 do Johnny Salter e 617 do Ryan Blaney. A próxima etapa da Truck Series agora só no dia 18 de outubro em Talladega. E agora vamos até Dover falar da NASCAR Nationwide Series, mais uma etapa por lá. A prova começou com um duelo particular entre o Joey Logano no carro número 22 da equipe Penske contra o Chase Elliott. O Chase Elliott, que é a grande sensação da temporada da Nationwide Series, corre aí tranquilo rumo ao título da categoria. Foi a briga da primeira parte da corrida, eu posso dizer. O Chase Elliott tentando passar o Logano de uma forma ou de outra, não conseguiu. Até que, para azar do Chase Elliott, teve um acidente entre dois retardatários bem à frente dele. E ele não teve como evitar o choque, acabou tocando. E aí teve que parar nos pits para fazer alguns reparos. E saiu da briga da liderança. Então parecia que o Logano levaria fácil, já tinha quase metade da corrida. O Logano liderando praticamente todas as voltas. O Brian Scott e o Chris Busch até tentaram ali brigar com ele, mas não conseguiram. Até que, vindo de trás, chegou o Kyle Busch para a disputa. E aí, bem no meio da corrida, teve uma bandeira amarela e tudo. Na relargada, o Kyle Busch tinha saído da frente dos pits, né? Ele tinha uma posição melhor nos pits, saiu na frente do Logano. E aí não foi mais superada. Aquela história de sempre, a briga entre o 22 e o 54 na Nationwide Series. E deu mais uma vez o 54, mais uma vitória de Kyle Busch. Na classificação do campeonato da Nationwide Series, nós temos o Chase Elliott com 1.034 pontos contra 1.008 do Regan Smith e 988 do Ty Dillon. A próxima etapa já neste final de semana, no sábado, 4 de outubro, no Kansas.
E para encerrar ainda em Dover, NASCAR Sprint Cup, uma prova muito importante, porque era a última da primeira fase do Chase. Então tínhamos 16 pilotos brigando pelo título, e depois da última prova, 4 foram-se embora e saíram da briga. E esses 4 foram o AJ Allmendinger, o Kurt Busch, o Greg Biffle e o Aric Almirola. Então esses 4 voltam para cumprir tabela agora nas últimas corridas e ficaram apenas 12 classificados. Sobre a prova, começou com um domínio espetacular, um domínio absoluto do Kevin Harvick, que parecia realmente que seria impossível alguém tirar a vitória dele, a não ser ele mesmo, e foi o que aconteceu. Ele teve um furo de pneu, teve que se arrastar pelos pits, perdeu muito tempo com isso, e aí a liderança caiu no colo do Brad Keselowski, que parecia que venceria mais uma, será? O Keselowski, que já é o maior vencedor da temporada, um grande nome aí rumo ao título, na briga pelo título, mas no finalzinho ele foi superado pelo Jeff Gordon, que partiu para a vitória, e assim terminou a primeira fase do Chase. A gente vai mostrar a classificação do campeonato, vocês podem ver aí o Brad Keselowski, o Joey Logano, o Kevin Harvick, estão todos com 3.000 pontos, isso porque todos os 12 pilotos agora são elevados a 3.000 pontos, todo mundo começa novamente do zero. Eles estão nessa posição por questões de desempate, critério de desempate, vitórias e tudo mais, mas está todo mundo com 3.000 pontos e agora a gente começa uma nova etapa. Mais 3 corridas, ao final de 3 corridas, mais 4 nomes deixarão a disputa pelo título. A próxima etapa já neste final de semana também, no domingo, a etapa do Kansas. E é isso, mais um alta velocidade, um pouquinho mais extenso esse, mais categorias que tivemos aí no final de semana passado. Infelizmente nós nos encaminhamos para o fim do ano, já estamos aí em outubro, então muitas categorias já vão fechando as portas, aí, fechando a temporada 2014. A tendência é que esse programa fique cada vez mais curto, até chegar um ponto em que a gente vai ter que bolar alguma coisa aqui, fazer um review de algumas categorias, porque realmente vai entrar nas férias. Mas vamos continuar, tentaremos aí manter essa média mensal, semanal aliás, de um programa. E espero que vocês estejam gostando, a gente está recebendo alguns comentários bem legais no YouTube. Você que está assistindo e chegou até o fim, deixe seu comentário também, é muito legal pra gente que se esforça aqui para fazer isso. A edição é um pouco complicada, perde-se algum tempo. E a gente só quer realmente esse reconhecimento de vocês, se estão gostando. Sugestões serão muito bem-vindas também. Não estou gostando desse estilo, poderia introduzir isso, introduzir aquilo, que tal falar disso, daquilo. É só vocês mandarem, vocês que mandam no programa. Um abraço para vocês e até semana que vem.